Os quatro evangelhos. Mateus capítulo 18, versículos 18 a 20. Poder de ligar e desligar dado por Jesus aos apóstolos. Sua presença onde 2 ou 3 pessoas se acharem reunidas em seu nome. Segunda parte. De que modo, se não por meio de uma manifestação espírita, de uma comunicação do mundo espiritual com o mundo corporal, foi o Messias anunciado a Abraão e depois aos hebreus pelos profetas de Israel? Que eram estes, senão médiuns inspirados, audientes, instrumentos inconscientes dos Espíritos do Senhor? De que modo, senão por aquele Jesus Espírito, puramente Espírito, perfeito, visualmente encarnado para os homens, lhes trouxe, desempenhando a sua missão terrena, a Boa Nova, a lei de amor, a regeneradora doutrina, que não era sua, mas daquele que o enviara. De que maneira, senão por uma manifestação espírita, lhes fez ele, proferindo palavras proféticas, também veladas, a velada revelação do futuro do vosso planeta e da sua humanidade? Por que maneira outra lhes prometeu o advento do Consolador, que é o Espírito Santo, do Espírito da Verdade, e, conseguintemente, das comunicações dos bons espíritos, dos espíritos purificados com os homens, nos tempos predeterminados pelo Senhor, tempos cujos sinais se produziram outrora, se produzem hoje e se produzirão cada vez mais na Terra? Negar a ação mediúnica, oculta ou manifesta do Espírito Santo, ou seja, dos bons espíritos, dos espíritos de luz e de verdade, sobre os homens, e não admitir como comunicação do mundo espiritual com o mundo corporal, senão a de Satanás, ou seja, dos maus espíritos, dos espíritos de erro e de mentira, é insultar a justiça, a bondade e a misericórdia infinitas de Deus. É negar a sua sabedoria infinita, a sua providência e a ação desta entre os homens, negando ao mesmo tempo a lei imutável do progresso, que rege o universo inteiro e que vos conduzirá à perfeição. Lei essa, da qual a do sofrimento, da expiação, constitui uma modalidade de que a vossa humanidade ainda necessita, no período de inferioridade moral em que ainda se acha o vosso planeta. Em terceiro lugar, dizem: se os bons espíritos, órgãos do Espírito da Verdade, podem comunicar-se com os homens, igualmente o podem os maus, mentirosos, hipócritas, inteligentes e hábeis, anjos das trevas, transformando-se em anjos de luz. Falível de si mesma a razão humana e, portanto, incapaz de, com exatidão, distinguir da mentira e do erro a verdade, nas comunicações mediúnicas, impossível se torna saber se a comunicação do mundo espiritual com o mundo corporal é obra da verdade, ou se, ao contrário, é obra do erro e mentira, uma vez que o homem não tem meios de saber com certeza se o espírito que se comunica é órgão do Espírito Santo, do Espírito da Verdade ou de Satanás. Esta objeção inquina igualmente de incerteza as decisões dos concílios, que se dizem estar sob a inspiração do Espírito Santo. Como acima vos fizemos notar, desde que não há entre os membros da Igreja, quando reunidos em concílio, unanimidade de sentimentos, de pensamentos, de boa vontade, de aspirações, há dupla influência, uma boa e outra má. Quais os que recebem a boa? Tal é a questão a resolver. Para as inspirações da Igreja, como para a dos médiuns, há um critério infalível: a consciência, que exerce a sua ação fiscalizadora por meio da razão, verdadeiro testemunho de Deus entre os homens. Esquadrinhai a história dos papas, dos concílios, e buscai, nos julgamentos proferidos, os sentimentos de abnegação, de desinteresse, de amor universal que lhes presidiram as decisões. Quando os houverdes encontrado, podereis dizer: isto emanou verdadeiramente do Espírito Santo.
Para as comunicações particulares, a pedra de toque é a mesma. Onde quer que se vos deparem o amor e a caridade, abatendo o orgulho, a avareza, a ambição, os vícios que disputam a posse da humanidade e a dilaceram, podereis dizer: isto provém dos bons espíritos do Senhor? Foi o Espírito Santo quem inspirou os médiuns. Na ordem espiritual, pelo que concerne às verdades de além-túmulo, que vos são espiriticamente reveladas, bem como pelo que toca às verdades que surgem no campo da ciência humana, há também o mesmo critério infalível: a consciência, que exerce a sua ação governativa por meio da razão e que, mediante as contradições, sob a ação do progresso dos tempos e das inteligências, assegura a vitória de todas as verdades e determina a condenação de tudo o que seja erro ou mentira. Não esqueçais as palavras, já por nós explicadas, que Simeão pronunciou no templo, falando de Jesus, que é a luz do mundo, o caminho, a verdade, a vida, o Cristo de Deus, o Espírito da verdade, por ser desta personificação, o complemento e a sanção. Este menino, que aqui vedes, vem para a ruína e ressurreição de muitos em Israel, para ser alvo das contradições dos homens. As revelações são sucessivas e progressivas. Cada uma explica e desenvolve a que a precedeu, e é explicada e desenvolvida pela que a segue. Cada uma é sempre apropriada ao estado das inteligências e às necessidades da época, e vem pela vontade de Deus, para, segundo a sua presciência e sabedoria infinitas, conduzir a humanidade pela senda ascensional do progresso. Assim como, sob o regime da lei antiga, houve Moisés e os profetas, que eram médiuns, inspirados, audientes, videntes, conforme a natureza e as exigências da missão que lhes cabia na execução da obra progressiva, assim como, para a revelação que o Cristo vos trouxe, houve os apóstolos, os discípulos, que também eram médiuns, inspirados, audientes ou videntes, conforme as condições e as necessidades da missão que lhes tocara na grande obra de regeneração da humanidade terrena, hoje, igualmente para a revelação que, em nome do Espírito da Verdade, vos trazem os Espíritos do Senhor, há e haverá, cada vez mais no futuro, médiuns de confiança, fiéis e missionários encarnados, para, com o concurso desses médiuns, receberem mediunicamente e espalharem a luz e a verdade. Dissemos que no futuro haverá cada vez mais médiuns, porque, como já tivemos ocasião de vos declarar, Deus nada espera dos efeitos do acaso. Tudo tem sido e é e será preparado pelas intenções necessárias. As verdades espiriticamente reveladas serão alvo das contradições, como sucede com todas as verdades que surgem entre os homens. Mas das contradições, como sempre acontece no seio da humanidade, é que sairá, com o progresso dos tempos e das inteligências, pela ação contínua do vosso desenvolvimento físico, moral e intelectual, o triunfo para aquelas verdades. Auxiliando-vos nessa empresa, tereis a ação, ora oculta, ora patente, dos espíritos purificados, que, sob a direção do Mestre, trabalham pelo vosso progresso, mediante inspirações e comunicações mediúnicas. E tereis também os espíritos que virão encarnar com a missão de defender essas verdades e de vos levar a reconhecê-las como tais. Eles vos levarão a reconhecê-las pela liberdade do Senhor, que vem a ser liberdade de consciência, liberdade de razão, liberdade de exame. Efetivamente, como também já tivemos ocasião de dizer, a liberdade do Senhor implica, para vós, o uso livre da razão, a apreciação dos fatos e das coisas, a aplicação da ciência, a marcha progressiva em todos os assuntos, mas tudo isso com a inteira simplicidade de coração, com humildade de espírito, desinteresse e desejo de progredir, tendo por guias únicos o amor de Deus, acima de tudo, e o amor ao próximo mais do que a si mesmo. Em quarto lugar, dizem finalmente, todos se devem abster
de qualquer comunicação com o mundo espiritual, de quaisquer comunicações mediúnicas, atendo-se todos à revelação trazida por Moisés, a revelação trazida pelo próprio Jesus, quando desempenhou a sua missão terrena, às interpretações que a Igreja deu a essa dupla revelação e repelindo a revelação espírita. Porventura, a revelação que Moisés trouxe impediu o aparecimento dos numerosos profetas que surgiram em Israel? Todos esses espíritos em missão, médios inspirados e guiados pelos Espíritos do Senhor, tendo todos por objetivo reconduzir os israelitas às crenças puras, libertando-os dos laços com que os tinham presos à tradição e à ambição dos levitas? A segunda revelação que aceitastes, porque a vistes predita no Antigo Testamento, não vos anunciou, por sua vez, que em si não trazia aos homens a última palavra, pela razão de não se achar a inteligência destes em estado de a compreender? Há 1800 anos não se têm erguido profetas, quais os de Israel, anatematizando as heresias introduzidas nos evangelhos tão brandos e tão simples de Jesus? Combates não se travaram entre os enviados que pregavam a lei pura e a ela queriam voltar, e os que a tinham falseado e a queriam mantê-la falseada pelas práticas materiais, pelos dogmas, pelos mandamentos humanos? E ainda agora não vedes os sinais dos tempos? Na segunda revelação, Jesus predisse e prometeu aos homens que nos tempos do fim do mundo, do céu cairiam as estrelas e as virtudes do céu se abalariam. Que em seu nome o Pai lhes enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo, o qual lhes ensinaria todas as coisas e lhes lembraria quanto ele dissera, que o Espírito da verdade viria e que, quando viesse, lhes ensinaria toda a verdade, porquanto não falaria por si mesmo, e sim diria o que houvesse escutado, que lhes anunciaria as coisas por vindouras e que seria o mesmo Espírito da verdade quem o glorificaria. Os tempos preditos chegaram. Os Espíritos do Senhor, virtudes dos céus que se abalaram, estrelas que do céu caem ao mesmo tempo, sobre todos os pontos do vosso planeta, Consolador, que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, estão vindo preparar e realizar o fim do mundo, do erro e da mentira, glorificar a Jesus, recordar-vos tudo o que este disse, explicando em espírito e verdade, desenvolvendo os seus ensinamentos, ensinando-vos progressivamente toda a verdade e anunciando-vos as coisas que hão de vir. A terceira revelação, que assim vos trazem os Espíritos do Senhor, enviados pelo Pai em nome de Jesus, vos é feita na medida do que podeis suportar, e continuará progressivamente a ser feita, na medida do que vos for sendo possível receber. Ainda agora, não acrediteis que tendes a revelação integral. Os Espíritos do Senhor vêm preparar o novo advento de Jesus, que, quando fordes capazes e dignos de recebê-lo, vos virá mostrar, sem véu, a verdade, da qual ele é, como Espírito da verdade, o complemento e a sanção. Nota da editora. Na época em que essa obra foi transmitida, ainda não havia sido criado o dogma da infalibilidade papal. Graças a Deus.